No ano 30, antes da Era Comum, uma grande mudança estava chegando à cidade de Alexandria. A morte de Cleópatra sinalizou o fim da dinastia ptolomaica no Egito, e a era da Alexandria romana começava. Assim como ocorrera primeiro com Pérdicas e depois com os Ptolomeus, quando Roma conquistou Alexandria, o poder simbólico sobre o corpo de Alexandre mudou de mãos mais uma vez. Então, qual foi o tamanho dessa transformação? E por que esse corpo, tão central para a vida alexandrina, desapareceu de repente sem deixar vestígios? Essa é a história por trás do paradeiro do corpo de Alexandre o Grande e de sua sepultura. Alexandre sempre fascinou os romanos. Questões sobre quem teria saído vitorioso se Alexandre os tivesse enfrentado em batalha dominou os pensamentos acadêmicos por séculos. Para alguns, ele era um bêbado e um megalomaníaco decadente. No entanto, para aqueles romanos que almejavam grande poder, ele era um conquistador imortalizado que personificava poder mundial. Um homem para admirar e copiar. Primeiro Júlio César e depois Augusto visitaram o túmulo de Alexandre para prestarem suas homenagens. Ambos negligenciaram túmulos ptolomaicos, pois aos seus olhos, apenas Alexandre era digno de admiração. Quando perguntado se também gostaria de ver os corpos dos Ptolomeus, Augusto respondeu: "Vim ver um rei, não uma pilha de cadáveres." Os romanos mostraram desprezo aos ptolomaicos ligados a Alexandre. Alguns estudos sugerem que eles até mesmo removeram os túmulos ptolomaicos, cortando assim a conexão entre os Ptolomeus e Alexandre. Outros imperadores romanos também visitaram Sema, a última tumba conhecida em que Alexandre foi colocado. Entre eles Calígula, Vespasiano, Tito e Adriano. Para todos eles, o corpo simbolizava o ápice do poder. Muitos se associariam a Alexandre dessa forma, alguns mais obsessivamente do que outros. Calígula, por exemplo, saqueou do corpo de Alexandre o peitoral de sua armadura. No entanto, nenhum imperador era mais obcecado por Alexandre do que Caracalla, que acreditava ser o próprio Alexandre reencarnado. Tão louca era sua crença que ele se autodeclarou de o Grande Alexandre e equipou seus recrutas macedônios como os soldados de infantaria de Alexandre, armando-os com sariças mortais e nomeando-os de Falange de Alexandre. Não é à toa que Caracalla foi morto pouco depois. Quando a crise romana do século III eclodiu, Alexandria se viu envolta em inúmeras revoltas, rebeliões, destituições de vários monarcas, entre eles a famosa rainha Zenóbia, bem como os imperadores Aureliano e Diocleciano. No entanto, o túmulo sobreviveu. As menções ao túmulo de Alexandre são escassas nesse período. No entanto, em 390 depois da Era Comum, outra referência ao túmulo emerge, dessa vez pelo escritor pagão Libânio, que mencionou que o corpo de Alexandre estava exposto em Alexandria. Mal sabia ele que este seria o último relato escrito conhecido que mencionaria sobre o corpo de Alexandre em Alexandria. Em 10 anos, todo o conhecimento do paradeiro de Alexandre havia desaparecido. Por volta de 400 depois da Era Comum, o padre cristão João Crisóstomo chegou a zombar do desaparecimento do corpo desse pagão. Onde está, dize-me, o túmulo de Alexandre? O corpo de Alexandre havia desaparecido sem deixar vestígios. Então, o que aconteceu? A resposta mais provável recai sobre o contexto religioso de Alexandria no final do século IV. No início do século IV, um novo poder veio à cidade, um muito diferente dos que vieram antes, os seguidores de Cristo. Judeus e cristãos viveram por muito tempo em Alexandria como seitas menores da população, que era majoritariamente pagã. No entanto, por volta de 330 depois da Era Comum, após a divisão do Império Romano em dois, a seita cristã começou a crescer. Os cristãos fanáticos logo se espalharam por todo o Império Romano do Oriente, em muitas ocasiões destruindo violentamente edifícios pagãos. Alexandria não seria poupada desse fervor. Em 391, o imperador romano oriental Teodósio proibiu oficialmente o paganismo em todo o império. Todos os símbolos de paganismo deveriam então ser erradicados. Então,
Os felizes e agradecidos cristãos de Alexandria rapidamente destruíram os locais pagãos de culto, especialmente o Serapeu de Alexandria, o templo do deus sincrético heleno-egípcio Serapis. Muitos acreditam que o túmulo de Alexandre sofreu um destino semelhante. Para os primeiros cristãos, o túmulo de Alexandre era mais do que apenas um monumento. Os pagãos adoravam Alexandre como um deus, e seu túmulo tinha sido um lugar de culto pagão por séculos. Se não fosse destruído, poderia facilmente se tornar um ponto focal para a resistência pagã. É provável que o túmulo de Alexandre tenha sofrido um destino semelhante ao de Serapeu em 391. Quanto ao corpo em si, provavelmente foi soterrado sob o templo ou contrabandeado antes que a destruição pudesse ocorrer, mas nenhuma evidência disso foi encontrada até agora. Porém, há outra possibilidade. Os cristãos nem sempre derrubavam locais pagãos. Algumas vezes eles simplesmente convertiam os locais para igrejas cristãs. Uma teoria apresentada por Andrew Shug sugere que o túmulo de Alexandre pode ter sido convertido na igreja de São Marcos, o fundador do cristianismo em Alexandria. Esta igreja é mencionada pela primeira vez em 390, mesma época em que se ouviu falar pela última vez do corpo de Alexandre e da sua localização no centro de Alexandria. Em alguns relatos, o corpo de São Marcos também teria sido mumificado. Mas a história fica ainda mais interessante. Em 828, mercadores venezianos contrabandearam um corpo que se dizia ser de São Marcos para fora de uma igreja em Alexandria. Eles então navegaram de volta para Veneza, que era padroada por este santo. O corpo foi colocado na Basílica de São Marcos, onde permanece até hoje. Será então este o local de descanso final de Alexandre? Embora essa teoria tenha falhas, é fascinante considerar que o corpo de Alexandre pode não ter sido perdido em Alexandria, mas estar ao alcance de todo mundo no centro de Veneza. Tentativas de descobrir o paradeiro da tumba de Alexandre ocorreram desde a ocupação muçulmana em Alexandria a partir de 640. Desde então, sarcófagos têm sido descobertos. No entanto, nenhum até agora foi comprovadamente de Alexandre. Apesar disso, houveram alguns achados interessantes. Um se destaca acima dos demais. Em 1798, o imperador francês Napoleão chegou em Alexandria no início da sua campanha egípcia e seus homens fizeram uma descoberta surpreendente. No pátio de uma mesquita, eles descobriram um sarcófago egípcio ornamentado que dizia ser o sarcófago vazio de Alexandre, o Grande. Este sarcófago logo caiu nas mãos dos britânicos, após sua vitória em Alexandria em 1801. Igualmente convencidos de estarem diante do sarcófago de Alexandre, levaram-no para Londres para ser exposto no Museu Britânico. No entanto, a decepção veio logo após a tradução dos hieróglifos. Eles revelaram que o sarcófago pertencia a Nectanebo II, o último faraó da 30ª dinastia do Egito que faleceu em 343 antes da Era Comum. Isso não quer dizer que o sarcófago nunca abrigou o corpo de Alexandre. É possível que Ptolomeu tenha colocado o corpo de Alexandre no sarcófago vazio de Nectanebo II por um tempo, pois foi provavelmente nesta época que os fabulosos contos egípcios de Alexandre, como sendo o filho de Nectanebo, criaram raízes. Teria sido neste caixão, por exemplo, que o corpo de Alexandre provavelmente foi transportado de Mênfis para Alexandria, antes de ser mais tarde substituído. Então este túmulo, agora em exibição no Museu Britânico, já pode ter abrigado o corpo mumificado de Alexandre. A história do corpo de Alexandre tem fascinado arqueólogos e historiadores até hoje, e a caçada continua, através do que já se tem do Eterno Conquistador. Recentemente, outro sarcófago que remonta aos tempos ptolomaicos foi descoberto em Alexandria. Talvez este seja o verdadeiro. Ou talvez o corpo de Alexandre ainda esteja por aí, silenciosamente, esperando ser descoberto.